a nossa dica literária de hoje é o livro O Poder Metropolitano em Cuiabá, do escritor Otávio Canavarros. Poder Metropolitano relata os primeiros 30 anos da presença luso-brasileira nas terras hoje mato-grossenses. Otávio Canavarros nasceu em Rosário Oeste, estudou no Liceu Cuiabano, é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado e aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, onde integrou o corpo docente do programa de pós-graduação, mestrado em História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Fundada em 26 de março de 1912, a Biblioteca Estevão de Mendonça fica localizada no Palácio da Instrução, no Centro Histórico de Cuiabá, e contém o maior quantitativo de acervo no universo de bibliotecas públicas em Mato Grosso. São aproximadamente 100 mil volumes. Conheça mais sobre a riqueza desse local. Hoje estamos conversando com o Carlos Alberto, que é servidor de ações educativas aqui da Biblioteca Estevão de Mendonça. Carlos, me conta um pouquinho sobre a história aqui do espaço, né? A biblioteca fica no Palácio da Instrução. Sim, a biblioteca, em torno de mais ou menos de seus 60 anos, ela veio já para a sua segunda sede, ao qual é o Palácio da Instrução, abrigar. Então, a partir desse período, a biblioteca ocupa esse espaço central, bem localizado, dando esse acesso para os cuiabanos, sendo a primeira biblioteca pública do estado de Mato Grosso. Aqui tem um acervo enorme e muito importante também de livros raros, né? Me explica um pouquinho disso. Nós temos uma coleção chamada de Obras Raras. Essa coleção de Obras Raras são publicações que a biblioteca tem guardada, salvaguardada, vamos dizer assim, que são de Estevão de Mendonça, o primeiro diretor do ensino ao qual o Palácio da Instrução abrigou. Qual que é o horário de funcionamento? Como é que acontece a visitação aqui na biblioteca? A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 18 horas, aberta ao público livre, tendo sempre o atrativo de visitação guiada, monitorada para o espaço e conhecendo um pouquinho mais sobre o prédio, característica do prédio, ao qual já tem 107 anos de fundação. Me conta agora um pouquinho sobre o processo de construção desse prédio tão histórico, né? Em 1912, o prédio foi entregue para a sociedade. Características principais, ela veio com uma nova roupagem para o período da época, ao qual Cuiabá, 1912, um estilo neoclássico, ao qual a gente tem características principais. Hoje o prédio, só na parte externa, são distribuídos entre 88 janelas. E, além de tudo, a construção espelhada, uma arquitetura para a época muito mais nova, né? Tudo que se tem ao mesmo do lado direito tem que ter obrigatório mesmo do lado esquerdo. Isso é uma questão para a época muito nova, com características únicas, diferentes da maioria dos outros prédios. E Carlos, visitam pessoas, as pessoas que visitam o prédio, o Palácio da Instrução, são as mais diversas, assim? É um ponto turístico realmente do estado? Sim, hoje, por ela estar bem localizada e fazer parte da história da cidade de Cuiabá, o Palácio da Instrução e a biblioteca, ela traz essa roupagem de informação. Hoje recebemos visitantes de todo o país, de fora também, para trabalhar essa questão de conhecer um ponto que está localizado. Por exemplo, a gente tem muito essa questão de estarmos do lado da Matriz, na Praça da República, onde a cidade se iniciou, o centro da capital, né? E isso traz essa atenção por ser um prédio imponente. Você estava me falando de novos projetos, né? A biblioteca vai tomar o prédio todo agora. A biblioteca está passando por um processo de ressignificação, ao qual ela foi contemplada por um projeto do Ministério da Cultura, que vai repaginar toda a biblioteca, transformando ela muito mais, inserindo ela muito mais ainda num processo digital. Hoje nós temos 35 mil livros disponíveis para empréstimo e consulta, ao qual isso conseguiremos ampliar, porque começaremos um processo de disponibilizar acessos a obras através do meio dos e-books. Lá no meio da selva verdejante, num pedaço de terra solitária, banhada pelo sol fulvo e constante, existe uma cidade legendária. É a bela Cuiabá bicentenária, que tem o pedestal de Auro Ofuscante. Esse poema é do Dom Francisco de Aquino Correia, escrito em 1919. Quer conhecer um pouco mais da literatura e da história de Cuiabá e Mato Grosso? Venha até a Biblioteca Estevão de Mendonça.
Então, pessoal, são todos convidados, já vim visitar, conhecer esse prédio imenso, maravilhoso, bem localizado, ao lado da Igreja Matriz, que tem inúmeras histórias, ao qual muitos dos cuiabanos conhecem, que participou e vive aqui. Não dá para ficar de fora, né? Não perca a oportunidade. Sempre que você tiver um tempinho, dá um pulinho lá na Biblioteca Estevão de Mendonça para conhecer esse rico acervo que a gente tem à disposição. Agora a gente vai falar sobre terapias integrativas. O Theta Healing é uma técnica de cura energética que auxilia no reencontro com a essência do ser. Ela te ensina a identificar e liberar crenças e padrões que impedem a felicidade. São crescentes as evidências científicas de que crenças e emoções negativas geram doenças físicas, mentais e emocionais. Saiba mais sobre Theta Healing com o terapeuta Ricardo Palmaiani. A gente usa a frequência cerebral θ, através de uma meditação a gente acessa esse estado e aí a gente identifica crenças limitantes que o cliente traz e usando essa frequência a gente substitui essas crenças limitantes por crenças que vão impulsionar o resultado pretendido que a pessoa está buscando naquela sessão. As sessões em média de 1 hora de duração, ela é feita inicialmente uma conversa para entender qual é o problema ou qual é o objetivo daquela sessão. E aí a gente começa um diálogo investigativo, uma técnica que a gente chama de digging, que é uma investigação realmente para escavar, para aprofundar naquela pessoa qual é a crença básica que está sustentando aquele problema. E que muitas vezes não tem a ver com o problema em si, né? É algo que está inconsciente na pessoa. E a gente vai fazendo perguntas, vai conversando, vai acessando memórias, muitas vezes vai aparecendo memórias. A hora que a gente identifica isso, aí a gente entra nessa frequência θ, nesse estado, né, cerebral θ, pede permissão, sempre com o livre-arbítrio, sempre respeitando isso. A gente substitui essa crença limitante por uma crença que vai ajudar a pessoa a sair daquela situação que ela se encontra. A fundadora chama Vianne Stibal e ela se curou de um câncer de um segundo para o outro, né? Então aí que nasceu o Theta Healing, aí que ela foi investigar e criar toda a metodologia. Então eu recebo lá no nosso instituto pessoas que vêm desde, por exemplo, dor lombar, pessoas que vêm com alguma enfermidade mais grave, como foi o meu caso, pancreatite, enfim, tem muito tipo de queixas, às vezes depressão, casos emocionais, uma superação de trauma, e também para manifestação de resultado. Tem muita gente que vem querendo, por exemplo, mudar de profissão e não consegue mudar de profissão. Né? Fala, pô, o sonho da minha vida é fazer tal coisa, eu não consigo entrar nesse mercado. E a gente usa o Theta Healing para isso também. Né? Então é muito vasto a aplicação do Theta Healing, é muito variado. Eu tive uma pancreatite que me levou para uma internação de 30 dias, retirei a vesícula, complicou, foi bem traumático na minha vida isso, perdi muito peso, fiquei muito debilitado. E, bom, saí desse quadro, já meditava nessa época, tudo me ajudou bastante, outras técnicas, não conhecia o Theta Healing. Passou algum tempo, mais ou menos 1 ano depois, eu fui fazer um exame de rotina, um exame de sangue. A hora que eu abri o resultado, as enzimas do pâncreas estavam altíssimas novamente, 3 vezes aumentadas, né? Aquilo me derrubou, aquilo remontou toda uma história na minha cabeça de ter que enfrentar tudo aquilo de novo e eu não me via com forças para isso. Foi aonde, ao acaso, eu conheci o Theta Healing, né? Não existe o acaso, mas acabou nessa hora chegando para mim a meditação do Theta Healing. Eu fiz essa meditação e já tive uma mudança grande só da meditação. Uma mudança assim de ânimo, de força interna para enfrentar aquilo. Eu achei isso muito forte, diferente, e aí eu fui buscar um atendimento individual. Fiz o atendimento, me surpreendi, porque foi muito profundo, e eu tinha feito um exame de sangue no dia que eu fui para a sessão, então eu estava até com o band-aid assim, né, do exame de sangue, e a terapeuta no final da sessão falou assim, eu vi que você fez um exame hoje, faz um outro amanhã. Fiz o exame, passou uns 4 dias, eu peguei os 2 resultados, abri o primeiro, estava 3 vezes aumentado, quando eu abri o segundo, estava na metade o valor. Né? Então, o índice de referência, só para você ter ideia, era de 0 a 300, o meu estava 900.
no primeiro exame. No segundo exame, 430, pouco menos da metade. E isso me chocou, né? Então foi um efeito imediato que eu senti na pele mesmo, né? Aí eu não parei mais. Aí eu fui fazer cursos, continuei passando por sessões. Hoje eu sou instrutor de Theta Healing, estou aqui em Cuiabá, conhecendo essa terra maravilhosa, trazendo esse conhecimento, esse curso para cá. Em torno aí de 22 anos no passado, eu sofri de hanseníase, o qual tratou-se a hanseníase, só que ficaram sequelas. E essas sequelas me causou problema nos pés, dificuldade para caminhar e também mononeuropatia múltipla, tanto nos membros inferiores quanto também nos braços. E a maior dificuldade relacionada nesse sentido foi que eu perdi muito o equilíbrio, né? E isso me dificultava a cada dia para caminhar. E diante de todo este processo, era médico, INSS e casa. E durante aí um período de mais de 10 anos, né, eu fiquei aí, podemos dizer, nessa tortura. Mas o que me fez superar todo esse transtorno foi acreditar que realmente Deus, ele é poderoso para superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, a partir do momento que nós acreditamos que ele é o dono de tudo e que nós somos apenas mordomos dele. E quando nós dedicamos a nossa vida e entregamos nas mãos dele, ele tem condições para resolver qualquer tipo de problema. E mesmo que não resolva da forma que nós queremos, porque muitas vezes nós pedimos algo ou queremos que as coisas sejam resolvidas do nosso jeito. Porém, Deus sabe o que é melhor. E se ele sabe o que é melhor em todos os sentidos, relacionado a uma enfermidade não é diferente. E é isso que me mantém de pé. É a força de saber de que Deus está no comando, Deus está no controle. Mesmo com as minhas limitações, eu não devo parar. E digo também para qualquer uma outra pessoa, jamais podemos nos prostrar e ficar lamentando, porque não vai resolver o problema. No final do ano passado, foi descoberto através de alguns exames que enfrenta também um problema de espondilose cervical e miolemálacia lombar, que são tudo problemas relacionados à enfermidade da coluna e problemas degenerativos, que com o tempo a tendência, em vez de melhorar, é piorar. Os próprios médicos que têm nos acompanhado, eles sempre têm dito o seguinte: olha, não vai resolver o problema, o seu problema é crônico, né? Mas de acordo com aquilo que aprendemos, de que os obstáculos aparecem na nossa vida, não é para desanimarmos ou parar de lutar, é para ultrapassar os mesmos. E eu tenho ultrapassado alguns desses obstáculos, né? De que forma? Né? Pensando positivo, fazendo a minha parte, relacionado aos exercícios que me compete, que eu tenho condições de fazer, relacionado também à minha alimentação. Então tudo isso tem fortalecido e tudo isso tem me ajudado na minha superação. Tem dias que, num linguajar bastante grosseiro assim, eu estou só a capa da gaita. Para levantar eu tenho que segurar nas paredes, né? Mas aí vem o pensamento de que eu não posso parar, eu não posso desistir, não posso desanimar, mesmo tomando a medicação. Então, cada dia você supera um problema. E diante dessa superação, quando chega no final da tarde, é um motivo a mais para você se fortalecer e ser grato a Deus, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. E a gente chega ao final de mais uma edição do Papo com Ela aqui na TBO, fazendo aí um balanço do que a gente trouxe hoje. Discutimos o burnout, discutimos beleza integrada e vimos que é preciso rever, sim, o que a gente tem como padrão de vida, né? Olhar para o que realmente importa. A síndrome de burnout traz muito desse ensinamento, quando ela faz com que você pare a sua carreira profissional e olhe para si e cuide de si e entenda como é a sua relação com o meio onde você vive e com você mesmo. Então, eu te espero no próximo domingo, às 10 horas da noite, aqui na TBO, para que a gente possa continuar esse nosso bate-papo
que traz conhecimento, que traz informações que são preciosas para o nosso dia a dia e para o nosso autoconhecimento. Até domingo que vem, uma excelente semana, um abraço forte.